Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma aula ao vivo. E nessa aula nós vamos falar sobre a parte de investimentos, tudo que a gente precisa fazer para investir da maneira correta para atingir a independência financeira o quanto antes. A independência financeira nada mais é do que quando você tem um patrimônio investido que, rendendo um valor, paga todas as suas contas. Ou seja, você se aposenta antes do tempo. E dá para fazer isso independente da nossa idade. Mesmo que muitas pessoas acabem falando, poxa, Edu, acho que eu estou mais velho, acaba não valendo tanta pena, com certeza vale, e não só para você, mas também para as próximas gerações. Porque recentemente eu fiz uma palestra no local onde tinham pessoas mais velhas, e algumas pessoas até questionaram, pô, para a gente já passou o tempo, não vale muito a pena. Só que é aquilo, se você hoje é mais velho, certamente você tem filhos, tem netos, tem sobrinhos, tem pessoas que se beneficiariam muito com essa informação de educação financeira. Porque se você pudesse voltar no tempo e aprender sobre isso, com certeza a vida seria diferente hoje. Mas nada significa, isso não significa que se você começar agora, não vai conseguir ter uma vida cada vez melhor. Por isso é importante buscar o conhecimento correto com a educação financeira. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre essa parte de investimentos que com certeza vai gerar um resultado muito bom para você. Aí já manda aqui no chat, ó, só para eu saber de qual cidade vocês estão assistindo, para eu saber aqui que são galera de São José dos Campos, São Paulo, pessoal do Nordeste, só para eu ver de onde vocês estão assistindo. Beleza? Vai mandando aí, que eu já vou acompanhando aqui com vocês. E nessa aula, como eu disse, a gente vai falar sobre a parte de investimentos, que com certeza vai dar uma direção melhor para vocês do que fazer com o próprio dinheiro. E o que eu sempre falo, não adianta simplesmente você pegar o que deu certo na vida de outra pessoa e tentar colocar na sua. Tem a base da educação financeira que você tem que levar, mas você também tem que levar em consideração o seu estilo de vida. Quanto você ganha, quanto você gasta, se você tem filhos, se não tem, se mora no Brasil, se mora fora. Por exemplo, hoje nós temos mais de 1.800 alunos de 20 países. Cada país que a gente atendeu é de uma maneira diferente. Cada um dos alunos que nós atendemos, que foram mais de 1.800, cada um a gente montou uma estratégia específica. Então não adianta você simplesmente achar que vai copiar a estratégia de alguém e vai dar certo. Mas se você aprender sobre a base da educação financeira e já colocar em prática na sua vida e buscando estratégias que sirvam para você, com certeza você vai ter um resultado cada vez melhor. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para a gente já alinhar em questão da apresentação. Enquanto a imagem está carregando, deixa eu ver aqui de qual cidade que vocês são. Ó, tem o pessoal aí de São José dos Campos, deixa eu abrir aqui. São José dos Campos, Tremembé, Indaiatuba, Camila da Colômbia, cadê? Ivan Teresina, São José dos Campos, Caçapava. Show, maravilha. Então o pessoal aí, cada um de um local. E é bacana isso porque o que eu gosto mesmo de compartilhar o conteúdo é que, independente de onde você esteja, a educação financeira, ela com certeza vai te ajudar. E qual que é a importância da gente aprender sobre essa parte de educação financeira e investimentos? Nada mais é do que uma bússola. Até por isso o nome do grupo que a gente colocou, do Bússola da Riqueza. Que é o quê? É a direção que você precisa seguir para chegar no seu objetivo. De nada adianta você só acelerar e fazer o máximo possível, sendo que você está indo na direção errada. Se você estiver na direção errada e você acelerar, cada vez mais você fica longe do seu objetivo. Por isso a importância de ter esse norte correto para você encontrar o caminho para realizar todos os seus sonhos. E o que vocês vão aprender hoje nessa aula aqui? São três pontos principais que nós vamos falar. A estrutura do método CIF, que é o protocolo da riqueza. Nós vamos falar também como receber aluguel da Volkswagen e de várias outras empresas e também como atingir independência financeira o mais rápido possível. Então, pega papel e caneta e anota, porque, como eu sempre falo, o que eu ensino aqui é o que dá certo na prática. Tem muitas coisas que às vezes a gente pesquisa na internet que é muito bonito no papel, mas na hora que vai colocar em prática, o negócio não funciona. Por quê? Não é simplesmente só olhar os números, não é simplesmente colocar uma planilha. Tem toda uma parte psicológica por trás, estratégica, para você conseguir ter um resultado melhor. E como eu sempre falo, né, o meu objetivo era ter mais liberdade quando eu busquei conhecimento de educação financeira e graças a Deus eu consegui. Aqui tem fotos de vários locais que eu conheci, já viajei bastante, rodei o Brasil, fui para fora. Várias coisas eu consegui realizar por conta da educação financeira. E eu gosto de mostrar isso por quê? Porque talvez você tenha objetivos que você queira realizar, que só a educação financeira vai te levar para esse lado. Enquanto você não aprender a dominar o seu dinheiro, você não vai conseguir ter um resultado bom na sua vida financeira. E até mesmo, né, aquela outra foto que eu estava conhecendo a neve, aquela é uma foto do Vale Nevado. Não sei se todo mundo aqui já conheceu a neve, mas se não conheceu, conheça, o negócio é muito bom. Primeira oportunidade que você tiver, vá. Até porque para mim era um negócio super distante. Eu falava, caramba, conhecer a neve.
é algo meio que assim, fora da realidade. Mas isso da realidade que eu vivia antes. E é a realidade das pessoas que pararam no tempo lá atrás comigo e não saíram de lá. Até hoje elas vivem esse lado impossível de realizar objetivos. Eu saí desse lado e comecei a cuidar do meu dinheiro. E aí entrei nessa nova área de pessoas boas que estavam prosperando e crescendo junto. Aqui é uma foto na Isla Saona, Mar do Caribe, uma viagem maravilhosa que eu acabei fazendo também. E todos sabem, que principalmente quem tem filho, que quando os filhos chegam, podemos dizer que as nossas prioridades acabam mudando. Então não é simplesmente só para nós. A gente pensa em algo para a nossa família. Algo, o que que eu vou fazer que vai refletir na vida do meu filho? Então, esse aqui é o meu filho Miguel, está com 1 aninho e 5 meses agora. Então está crescendo cada vez mais. Essa aqui é uma foto dele lá na fazenda, que para quem acompanha no Instagram direto, né? Basicamente todos os domingos eu estou lá na fazenda lá com a família, a gente ficava curtindo bastante. E eu falo isso por quê? Porque o dinheiro acaba nos dando uma vida cada vez melhor. É um pouco antes dele completar 1 ano, levei ele para dar uma volta de avião, a gente foi lá para o Nordeste, curtimos bastante. Então foi bem legal. E tudo isso por conta do quê? Da educação financeira. Eu bato nessa tecla porque sem educação financeira, nada disso estaria acontecendo na minha vida. Da mesma forma que enquanto você não aprender a dominar o seu dinheiro e investir da forma correta, você não vai conseguir realizar os seus objetivos. Independente se você quer trocar de carro, trocar de casa, se aposentar mais cedo, fazer transição de carreira, o dinheiro vai te ajudar em tudo isso. E eu sempre falo da nossa mentalidade, que é a programação mental. O que você aprendeu sobre o dinheiro durante a sua vida inteira. Quando você nasceu, você era igualzinho um computador vazio. Então imagina só um computador vazio. Você nasceu e entrou na sua família. Igual quando eu nasci, eu entrei na minha família. Esse computador vazio, sem nada instalado, que chama Eduardo, entrou na família Vilela. A família Vilela começou a instalar programas na mente do Eduardo. Então, o meu pai veio e instalou os programas dele com tudo que é certo e errado para ele. Veio minha mãe, instalou os programas dela com tudo que é certo e errado para ela. Os amigos, a escola, a igreja, e foi criando uma estrutura mental com tudo que eu acredito que é certo e errado. E por que que eu falo do certo e errado? Porque o certo e errado, pessoal, não existe. O certo e errado é relativo com o local que você acaba aprendendo a viver. Porque o certo e errado vai de acordo com quem te ensinou. E o certo para uma pessoa é uma coisa, o certo para outra é outra. Vamos dar exemplo. Se eu perguntar para um bandido que é certo e errado, concorda que ele vai falar o certo e errado dele? Ele vai falar que é certo uma coisa, errado outra coisa. Por exemplo, o bandido. É certo roubar, é certo matar. Esse aqui é o lado do bandido. Agora, se eu perguntar para o padre o que é certo e errado, concorda que são certos e errados diferentes? Cada um tem seu certo e errado. Quem que está certo? Depende. Se você tivesse nascido no meio da bandidagem, você estaria defendendo o bandido. Se você nasce no meio da igreja, você acaba defendendo o padre. E assim por diante. Então, o certo e errado não existe. E dessa forma, você começa a entender que a parte financeira é exatamente isso. E você tem que tomar muito cuidado com o que você aprendeu sobre o dinheiro. Porque o que que ensinaram para a gente sobre o dinheiro? Que dinheiro é a fonte de todo mal, rico é ganancioso, rico é desonesto, não tem como ser rico e espiritualizado ao mesmo tempo, dinheiro nasce em árvore, várias coisas que falam mal do dinheiro. Só que o curioso é que quem fala mal do dinheiro são as pessoas que não têm dinheiro. Mas se você perguntar para essa pessoa, ó, seguinte, eu estou a fim de colocar R$ 1 milhão na sua conta. Essa pessoa, ela vai negar ou não? Claro que não. Ela fala, opa, bora, e coloca o dinheiro na conta. Aí você pergunta, ué, mas você não falou que você não precisava de dinheiro, que dinheiro não é importante? Ah, mas é diferente. Ou seja, quando entra em questão a vida da pessoa, as coisas mudam. Mas você tem que entender que o dinheiro faz bem. Com o dinheiro você realiza várias coisas. Vamos pensar o seguinte: pensa numa casa. Com o dinheiro, essa casa fica melhor ou pior? Melhor, certo? Pensa numa viagem. Com o dinheiro, você faz uma viagem melhor ou pior? Pensa no carro. Com o dinheiro, você compra um carro melhor ou pior? Pensa no convênio de saúde. Com o dinheiro, você pega um convênio melhor ou pior? Com o dinheiro, você consegue todas as coisas melhores. Ou seja, o dinheiro ele vai te proporcionar coisas muito boas. O mesmo serve em questão da parte financeira quando você não tem dinheiro. O não ter dinheiro te atrapalha pra caramba. Sem dinheiro, você não consegue colocar seus filhos numa escola boa. Sem dinheiro, você não consegue ter um convênio legal. Sem dinheiro, você não consegue viajar. Sem dinheiro, você mora em qualquer lugar. Sem dinheiro, você nem tem carro. E assim por diante. Então, o dinheiro ele faz bem. E quando você entender isso, você começa a entender que faz sentido aprender sobre educação financeira para que você consiga enriquecer. E eu sempre falo que são 3 anos para a gente conseguir mudar a nossa vida. Em 3 anos, você transforma a sua vida financeira. Isso aqui para quem está começando do zero. Então, o que seria isso? No primeiro ano, quando você busca o conhecimento correto, tá? Não é simplesmente só dando cabeçada e fazendo sozinho.
Quando você tem um acompanhamento profissional de consultoria financeira, são 3 anos para dar uma virada muito boa na vida financeira. No qual, no primeiro ano, você acaba com as dívidas e começa a ter dinheiro sobrando. No segundo ano, sua vida financeira já está tranquila, com reserva criada e está sossegado. No terceiro ano, você já é uma das pessoas mais ricas da família, se não a mais rica. Dali para frente, ninguém segura mais. Quer viajar, viaja, trocar o carro, troca, mobiliar a casa, mobília. O que você quiser fazer no mundo, você consegue fazer. Só que tem que esperar, né? O danado aqui dos 3 anos que ninguém quer esperar. Só que não querer esperar não adianta nada. Porque, ó, vamos pensar, quem tem filho sabe que o tempo passa muito rápido. Para quem tem filho, sabe, a gente faz, ó, o tempo passa. O tempo ele vai passar de qualquer forma. E quando passar, que vai passar rápido, você tem a opção de ter dinheiro sobrando na sua mão. Então não adianta querer pular a etapa. Se você não tem dívida, você já está em dinheiro para a parte de investimento, são 2 anos. Se tem dívida, 3. Por isso é importante acabar logo com as dívidas para você ter um resultado melhor. E como eu disse, você precisa ter um norte do que fazer com o seu dinheiro. E é o que a gente está fazendo aqui, te mostrando exatamente o que você precisa fazer para atingir a sua independência financeira. Mas você precisa entender que existem 5 perfis financeiros. Nós temos ali o devedor, gastador, desligado, poupador e investidor. São 5 perfis. O devedor é aquele tipo de pessoa que tudo que ganha gasta e faz dívida. Esse tipo de cara não enriquece. Nós temos o gastador, que tudo que recebe, gasta. Não fica fazendo dívida, mas tudo que entra, vai embora. É uma pessoa que também não vai conseguir enriquecer. Nós temos o desligado, que esse aqui, coitado, tá mais perdido que segue o tiroteio. Não sabe quanto ganha, quanto gasta, se tem dívida, se não tem. Tá totalmente perdido. Essa pessoa também não enriquece. Aí nós temos o poupador, que é o que está mais próximo de se tornar um investidor. O poupador é aquele tipo de pessoa que trabalha, paga as contas e junta uma grana. Só que só juntar, deixando em poupança, essas coisas, para quem já deixou dinheiro na poupança, sabe que o negócio é triste, né? Põe lá, passa um mês, o negócio não rendeu nada. Por quê? Porque estava colocando no lugar errado. Poupança não é investimento. Vou repetir, deixa eu bater palma aqui, para gravar na mente, que é o seguinte: poupança não é investimento. Se você está deixando dinheiro na poupança, você está deixando seu dinheiro dormindo lá. Você está perdendo dinheiro, na verdade. A poupança, na maioria dos casos, não vence nem mesmo a inflação. Ou seja, mesmo aumentando um pouquinho, você está perdendo dinheiro. Edu, como assim? Lembra na época, quando você era criança, que com R$ 1 você comprava uma Coca-Cola de 2 litros? Hoje, com R$ 1 você não compra nem a lata? A inflação fez o preço subir e hoje, aquele R$ 1 lá de trás não vale a mesma coisa. Se você pega o seu dinheiro e deixa na poupança, mesmo ele aumentando um pouquinho, ele não vai acompanhar a inflação. Digamos que o seu R$ 1 lá de trás, lá, que era para comprar uma garrafa de Coca-Cola, você tivesse investido em alguma coisa e esse R$ 1 ele aumentou, por exemplo, para R$ 4. Com R$ 4, você consegue comprar uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola? Não consegue. Mas o valor não aumentou? Era um, foi para 4? Por que que não dá? Porque não vence a inflação. Então, quando você investe, você tem que pensar nisso. Como que eu faço para vencer a inflação? E tem que investir da forma correta. E a única pessoa que alavanca a vida financeira para atingir dependência financeira é a pessoa investidora, que é aquela que entende sobre isso e pega o dinheiro e faz ele virar mais. Investe para o dinheiro virar mais. Investir da maneira correta, que a gente vai falar aqui também. Por isso a importância de você buscar o conhecimento correto. Mas enquanto você for devedor, gastador ou desligado, nunca vai enriquecer. Poupador, ele não enriquece, mas ele tem a vida tranquila. Paga as contas e sobra um dinheirinho. Quem realmente enriquece é o investidor. Por isso a importância de, se você hoje for uma pessoa poupadora, que tem um dinheiro guardado, tudo, você buscar esse lado de investimentos, que a sua vida vai melhorar. E aí, como saber se eu tenho controle financeiro ou não? Aqui é o momento que eu quebro a perna de muita gente. Por quê? A maioria das pessoas acreditam que tem educação financeira só porque as contas estão em dia. Ô, Edu, minha vida tá tranquilo, cara. Eu consigo pagar minhas contas em dia, meu cartão de crédito está em dia, o empréstimo está em dia, está tudo em dia, não estou com nada atrasado. Eu falo, beleza, vamos lá. Como que eu sei que eu tenho controle financeiro e como você vai descobrir agora se você tem controle financeiro ou não? Para eu falar que a minha vida realmente está controlada, que eu tenho controle financeiro, eu preciso acumular pelo menos o dobro do meu salário mensal no período de um ano. Ou seja, se o seu salário mensal é de 2.000, o mínimo que você tem que juntar em um ano é 4. Se o seu salário mensal é de 5.000, o mínimo que tem que juntar em um ano, 10.000, e assim por diante. Então é nesse ponto que eu pego a maioria das pessoas. Fala, pô, Edu, mas eu estou fazendo o desafio de 6 meses, né, fazendo a consultoria, mas ainda não juntei o dobro do salário. Isso não vai acontecer no primeiro ano. Lembra que eu falei agora há pouco que são 3 anos para a gente dar uma virada na nossa vida financeira? Primeiro ano é para acabar com as dívidas e começar a ter dinheiro sobrando. Em alguns casos, consegue juntar o dobro do salário no primeiro ano? Sim, mas não é a maioria dos casos, porque o primeiro ano
é um ano de você se levantar, onde você sai das dívidas, começa a ter dinheiro sobrando e começa a investir. Passou o primeiro ano, fez certo, agora vai entrar no segundo. O segundo ano é o ano no qual você vai conseguir juntar pelo menos o dobro do seu salário, desde que você tenha feito o acompanhamento correto da educação financeira. Aí, a partir do terceiro ano, sua vida já está tranquila, dali para frente ninguém te segura mais. Mas é aí que eu falo para as pessoas, porque tem muita gente que, quando eu estou conversando, Edu, tá tranquilo, cara, esse ano aí juntei 15 mil reais. Fala, pô, legal, mas quanto que é o seu salário? Ah, meu salário é 15 mil. Eu falei, não, calma aí. Você juntou 15 e o seu salário é 15? No controle financeiro, a regra é juntar o dobro. Se você recebe 15, você tinha que ter juntado pelo menos 30 mil. E não é o top, não, tá? É o mínimo. O mínimo é juntar o dobro do salário. Aí a pessoa fala, caramba, então eu estou longe do valor. Exato. O que que tem que fazer? Parar para organizar. Por que que é legal você saber disso? Porque senão, você acha que só porque está juntando 100 reais todo mês, tá tudo certo. Tá legal começar a juntar o dinheiro? Ótimo, que bom que você está conseguindo. Você saiu da maioria das pessoas porque a maioria não consegue juntar nada. Mas é importante você ter essa informação, porque senão você fica se achando ao juntar 100 reais todos os meses. E a sua renda mensal é de 3 mil. Aí vamos lá, se você junta 100 reais todos os meses, em um ano você levanta 1.200 reais. Se o seu salário é de 3 mil, o mínimo que tinha que ter juntado em um ano é 6. Ou seja, está longe do que deveria estar. Isso por quê? Porque senão você vai juntando dinheiro. Vamos supor que o ano inteiro você juntou. Deu lá 1.200. Aí você pega e bate o carro. Para arrumar o carro é 1.500. Aí você fala, caramba, eu vou ter que tirar tudo o que eu juntei e ainda inteirar mais um pouco. Sabe o que vai acontecer? Você vai desanimar do investimento. Porque você vai falar, cara, esse negócio não dá certo. Fiquei o ano inteiro investindo e juntando dinheiro e um problema só levou tudo. Tá, mas você ficou o tempo de um ano levantando dinheiro, mas você não fez da forma correta. No período de um ano não era para juntar o dobro? Se o seu salário era de 3 mil e você juntasse 6 e acontecesse esse problema no carro de 1.500, você pega os 1.500 dos 6, sobra 4.500 ainda. E aí você fala, caramba, que legal que eu tenho educação financeira. E aí o que vai acontecer? Você vai juntando mais dinheiro, vai juntando mais dinheiro, juntando mais dinheiro, e aí o imprevisto não te pega mais. E outro ponto importante, a pergunta é, em 2025, quanto que você investiu em conhecimento? Por que que é importante fazer essa pergunta? A maioria das pessoas tem a vontade de mudar de vida, mas não faz o que tem que ser feito para mudar de vida. Quanto você investiu do seu salário em conhecimento esse ano? Quantos livros você leu? Quantos cursos você fez? Mentorias que você adquiriu? Palestras que você foi? Quanto que você investiu? O curioso é que você muitas vezes está querendo crescer na sua vida, mas você não faz o mínimo, que é buscar conhecimento. E por que eu falo do conhecimento? Porque é impossível você crescer na sua vida sem aprender algo novo. Não é trabalhando mais. Não é, vou trabalhar mais e vou ficar rico. Esquece isso. Você tem que adquirir o conhecimento correto para você fazer mais coisas em menos tempo, aprender a fazer o seu dinheiro trabalhar para você. E assim por diante. Eu mesmo invisto em vários cursos, eu participo de palestras, workshops, eventos, adquiro mentorias. Por quê? Porque eu sei que isso aí vai me levar para o próximo nível. É impossível você sair de um salário de 3 mil e ir para 30 mil por mês sendo a mesma pessoa. Não dá. Você tem que se desenvolver. Só como você vai se desenvolver se você não investe um real em você? Na hora de comprar uma televisão nova, você gasta lá 10 mil reais para uma TV nova. Na hora de trocar de carro, você vai com força e troca o carro. Na hora de comprar um sofá novo, você vai lá e faz isso. Só que nenhuma dessas coisas elevam o seu conhecimento para você fazer mais dinheiro. Então, o que você precisa fazer? Investir em conhecimento. E é o que eu falo o tempo inteiro. Só na parte de educação financeira? Não. Em todas as áreas. Tem que investir no seu desenvolvimento emocional, você tem que investir na sua oratória, comunicação, persuasão, vendas, liderança, gestão, finanças, negócios. Tem várias áreas da sua vida para você se desenvolver. Na parte de relacionamento também. Relacionamento conjugal, relacionamento com seus filhos, relacionamento de parceiros de negócios. Tem tanta coisa para aprender e você só gasta dinheiro com coisa que não dá retorno algum. Então, o que que é importante? Investir em conhecimento para você alavancar o seu crescimento. Porque você não vai dobrar o seu salário, triplicar seu salário só trabalhando mais. Você tem que buscar conhecimento e se envolver com pessoas melhores. Quando eu aprendi isso, minha vida começou a rampar e eu parei de ter a frescura de deixar de investir em conhecimento. Porque para muitas pessoas, investir em conhecimento é besteira. Vou pagar 3 mil reais na mentoria, vou pagar 5 mil na mentoria, tá maluco?
Eu pago tranquilo. Eu já adquiri mentorias de R$ 20.000, de R$ 15.000, de R$ 12.000, de R$ 10.000, 5.000, outras mais baratas. Eu fui adquirindo várias. Por quê? Porque eu sei que eu vou ter acesso a alguma informação e eu vou crescer. Tem muita coisa que às vezes você só precisa escutar uma palavra de alguém que já está no nível acima do seu. Na hora que a pessoa fala, você fala: caramba, por que que eu não pensei nisso antes? E aí aplica, cresce. E assim por diante. Então, invista em conhecimento. Pelo menos 10% de tudo que você ganhar é para conhecimento. Mas eu ganho pouco, Edu. Compra livro. Tem vários livros para você se desenvolver que custa R$ 30, R$ 50, R$ 100. Você, Edu, mas R$ 100 no livro é muito caro. Caro é ficar vivendo na mesma merda que você está. É o tempo inteiro buscando conhecimento para a gente crescer. O livro, o cara ele pegou o melhor conhecimento dele, colocou tudo direto ali que ele pode, tudo de melhor que ele podia no livro. É só você ler e aplicar. Você não tem que descobrir nada, você não tem que desenvolver nada. Então eu fico pensando, tem várias pessoas que não crescem na vida porque não querem aplicar. Alguém parou, organizou o pensamento, alinhou tudo, várias pessoas descobriram o que tem que fazer e na hora de aplicar, você não faz o mínimo. Aí tá de sacanagem. Então, assim, é um puxão de orelha porque muitas vezes a gente não vai atrás disso. Então, invista em conhecimento o tempo inteiro, que isso aqui vai fazer você crescer. E dentro da parte de estrutura financeira, tem o que nós chamamos de método CIF, que é o controlar, investir e fazer mais dinheiro. Se você só controlar a sua vida financeira, não adianta nada. Se você só investir, também não adianta nada. Se você só fazer mais dinheiro, não adianta nada. Qual que é o grande problema das pessoas quando querem melhorar de vida? Elas pensam, vou investir porque eu vi um vídeo na internet e o cara falou que se eu investir, eu vou melhorar tudo. Se você só investir sem controle, não adianta. Ah, vou fazer mais dinheiro, vou trabalhar mais, final de semana, tudo. Beleza, você está fazendo mais grana. Não está controlando, está investindo? Não adianta nada. Se você só controlar, você só trabalha para pagar a conta, não cresce. Se você investir sem controlar, não adianta nada, porque você vai investir seu dinheiro, sua vida financeira está descontrolada, daqui a pouco você tem que tirar o dinheiro do investimento para poder pagar essas contas que estão perdidas. Se você fizer mais dinheiro sem controlar e investir, aqui é o pior dos casos, porque o banco libera crédito, você vai se endividando cada vez mais, usa cartão de crédito, cheque especial, pega empréstimo, vai embora, e aí quando você para ver, tá cheio de dívida. Por quê? Porque o banco só foi liberando porque você faz bastante dinheiro. Então você tem que alinhar os três. Controlar, você paga suas contas, faz sobrar o dinheiro para conseguir juntar pelo menos o dobro do salário no período de um ano. Essa parte que está sobrando, que você está acumulando, você coloca para investimento. Só aqui, ó, você já consegue atingir independência financeira na média em menos de 10 anos. Agora você busca fazer mais dinheiro. Se a sua vida financeira está controlada e você está investindo todos os meses, tudo que você fizer a mais aqui, ó, é sobra. E aí o que você faz? Você pega esse dinheiro e investe também. Fazendo dessa forma, no máximo, 4 a 5 anos você já tem independência financeira. Mas tem que seguir o protocolo. Não adianta mudar a ordem, não adianta fazer um só. Eu sei que algumas pessoas esperam aquela tacada de mestre, onde, vou investir em criptomoeda, fazer um investimento X e vou ficar multimilionário. Não vai. Não, mas tem um cara que conseguiu, tá? Uma pessoa em bilhões de pessoas, ela conseguiu. Ah, Edu, mas eu quero ser essa pessoa. Tá, e se não for? Se você fizer parte da estatística que não é, você vai ficar só chutando, chutando, chutando? Ô, Edu, não, mas é o joguinho do tigrinho. Esquece essas coisas. A única forma de você enriquecer é cuidando da sua vida e aplicando a estrutura do método CIF. Fazendo isso aqui, você atinge independência financeira. E aqui buscando rentabilidade tranquila, pegando no ano inteiro uma rentabilidade na faixa de 15 a 20% ao ano. Rentabilidade de 15 a 20% ao ano, que dá para conseguir mais também, mas de 15 a 20% ao ano, essa rentabilidade, em torno de 4 a 5 anos você já atinge a sua independência financeira. Se conseguir rentabilidade maior, melhor ainda. Mas pegando, vamos lá, no pior dos casos, é assim que funciona. Então, enquanto você ficar procurando a bala de prata, você não vai conseguir crescer na vida. Esquece isso. Não existe atalho. Você vai ter que cuidar certinho para chegar lá. E qual que é o protocolo que a gente usa, até mesmo na estrutura do R2A, que é a nossa mentoria e metodologia da estrutura de investimentos. R2A é o modelo que a gente fala do rico em 2 anos. Lembra que eu falei que são 3 anos para a gente mudar a nossa vida? Isso para quem está endividado. Primeiro ano acaba com as dívidas, segundo ano está tranquilo financeiramente, o terceiro ano já é uma das pessoas mais ricas da família. Se você não tem dívida, é um ano a menos. E aí entra na estrutura do R2A, porque você não está endividado e já vai direto para investimento. Então são 2 anos para você se tornar uma das pessoas mais ricas da família. E qual que é o protocolo que a gente acaba aplicando na vida das pessoas? É o seguinte:
Existe uma regra dos investidores. Não adianta você pular essa regra, não adianta procurar atalho, porque senão você só vai ficar o tempo inteiro tentando coisas novas e não vai sair do lugar. E quais são essas regras? Primeira regra: dinheiro caiu na conta. Logo de cara você vai pegar 10% e já vai investir. Daqui a pouco a gente vai falar em investir onde, mas você vai pegar 10% e investir. Edu, vou investir só 10%? Não, mas já vai pegar 10% do seu salário e vai salvar ele. Depois nós vamos respeitar a filosofia de investimentos. O que seria a filosofia de investimentos? Nada mais é do que a regra que você usa com o seu dinheiro. Vamos dar o exemplo 90-10. Significa que 90% de tudo que eu estou investindo eu vou colocar em renda fixa e 10% de tudo que eu estou investindo em renda variável. Renda fixa são investimentos mais seguros, que logo de cara você sabe quanto que vai render. Por exemplo, Tesouro Direto, CDB, LC, LCI, até mesmo a porcaria da poupança é uma renda fixa, porque você sabe que vai ter um valor a mais. Bem pouco, muito ruim, mas vai ter um pouco a mais ali na poupança. Então, poupança não é investimento, crava isso na sua mente. Mas é a renda fixa, são investimentos mais seguros. Renda variável, não é que o investimento não é seguro, é que ele fica variando. O que seria a renda variável? Ações, fundos imobiliários, criptomoedas, ou seja, alguns ativos que quando você investe fica oscilando. Qual que é o grande problema das pessoas que não têm educação financeira e não sabem investir direito? A pessoa, ela não parou para organizar a vida dela. Lembra da estrutura do método CIF? Controlar, investir e fazer? A pessoa não para controlar a vida dela. Ela vai direto para investimento, sem ter o controle financeiro. Na parte de investimento, ela pega tudo e coloca 100% em renda variável, ações, fundos imobiliários, criptomoeda, e dá problema, porque aqui está descontrolado. Daqui a pouco vai estragar o carro, vai acontecer alguma coisa, vai usar cartão além do que podia, não tem de onde tirar dinheiro. O que vai ter que fazer? Tirar do investimento. Só que lembra que a renda variável fica variando. Geralmente, quando dá algum BO na nossa vida e a gente não está controlado financeiramente, dá o BO quando a parte de renda variável está em desvalorização. Aí o que você faz? Você vende na baixa e perde dinheiro. Tudo por quê? Porque você não respeitou a filosofia de investimentos. Então você tem que estruturar o quê? Controlar, investir e fazer. Já está controlado, está sobrando dinheiro, vou investir. No investimento, a gente vai fazer a reserva de emergência, que eu vou falar daqui a pouco, que é a primeira parte que a gente estrutura para proteger o nosso investimento. Fiz a reserva de emergência, 90-10. 90% renda fixa, tesouro, CDB, LC, entre vários outros investimentos, 10% na renda variável, ações, fundos imobiliários, criptomoedas. Feito isso, essa oscilação que tem na renda variável não vai interferir na minha vida. Por quê? Ó, minha vida está controlada. Eu estou com reserva de emergência. Tudo que eu estou investindo é sobra total e eu estou buscando fazer mais dinheiro para poder investir. E a parte de renda variável, eu posso esperar que eu não preciso ficar dependendo dela. E fazendo essa estrutura toda, dá uma rentabilidade na média em torno de uns 20% ao ano. E lembra que eu falei que se você conseguir em torno de 15 a 20% ao ano de rentabilidade na estrutura que eu estou falando aqui, em torno de 4, 5 anos, atinge independência financeira? Então, só de fazer dessa forma você já consegue proteger seu dinheiro. Não precisa ter pressa. Se tiver pressa, os 5 anos vão passar e sua vida não vai mudar. Então, tem que respeitar a filosofia de investimentos. E a filosofia de investimentos, ela te protege em momentos de crise. Então, do que vai acontecer? Se você determinou que é 90% renda fixa, 10% renda variável, o que que você vai fazer? Todo mês você vai investir 90 renda fixa, 10 variável. 90 renda fixa, 10 variável. Sempre respeitando a filosofia de investimentos. Fazendo dessa forma, quando tiver uma desvalorização do mercado, você sabe exatamente onde fazer o seu investimento. Porque vamos supor, se a sua renda variável está desvalorizando, não tem que vender, tem que comprar, porque ativo bom, ou quando ele cai, a gente compra mais, a gente não vende. Vamos dar exemplo aqui, ó, dessa garrafa. Se essa garrafa aqui, eu estou pagando nela R$ 1, R$ 10 ou R$ 1 milhão, concorda que ela não deixa de ser uma garrafa? E a função dela não é armazenar água? Beleza. E cada garrafa vem aqui, ó, com uma tampa. É a mesma coisa quando você investe em renda variável. Vamos supor que a garrafa é a ação. A ação é um pedaço da empresa, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, quando você compra uma ação, você tem um pedaço da empresa. A empresa, ela dá lucro. Esse lucro a gente chama de dividendos, que é como se fosse a tampa. Ou seja, se você tem uma garrafa, você tem uma tampa. Se você tem 10 garrafas, 10 tampas. A mesma coisa quando se trata dos investimentos. Se você tem uma ação, você vai receber o dividendo por essa ação. Se você tem 10 ações, 10 dividendos por conta dessas ações. Se você tem 1 milhão de ações, 1 milhão de dividendos. E lembrando que o dividendo é o lucro que a empresa tem que ela distribui para quem é acionista.
Então significa que se essa garrafa, que é a ação, ela está custando hoje R$ 10, eu comprei ela, se o preço dela cair para R$ 5, concorda que agora com R$ 10, ao invés de comprar só uma garrafa, eu compro duas? Se eu estou vendo que a função da garrafa é armazenar água e ela continua armazenando água, ou seja, a empresa ela continua fazendo o que ela tem que fazer, eu vou comprar mais. Com R$ 10 antes eu estava comprando, agora que está mais barato 5 eu não vou comprar? Não faz sentido. Então, ativo bom, quando o preço cai, a gente compra. Então, nessa estrutura do 90-10, você vai saber exatamente onde fazer os seus investimentos. Então, a gente acaba aproveitando esses momentos de crise, até mesmo assim, para poder investir cada vez mais. A terceira regra dos investidores, 10% do que a gente ganha é para diversão. O que seria essa diversão? Pedir pizza, lanche, passear, ir ao shopping, cinema, coisas que faz mais ao final de semana. Ô, Edu, mas 10% que eu ganho é pouco. Que bom que você descobriu. Vai fazer mais dinheiro. Porque você ganha pouco, sabe que ganha pouco, tem vergonha de falar quanto ganha para todo mundo, mas quer ficar gastando bastante? A conta não fecha. Então, o que você precisa fazer? Buscar alternativas de fazer mais dinheiro, só que fazer mais dinheiro, lembra do método CIF? Controlar, investir e fazer mais? Não adianta fazer mais dinheiro enquanto você não controlar certo e não investir certo. Se você só fizer mais dinheiro, só vai se afundar cada vez mais. É controverso, mas acontece. Nós vamos também, a quarta regra, pagar todas as contas o mais rápido possível. Tá com o dinheiro na mão, já paga. A gente está no começo do mês agora, certo? Se a sua conta vem só no dia 20, mas eu combinei com a pessoa que ia pagar dia 20. Tá com o dinheiro na mão? Tô. Então paga. Esse valor na sua mão não vai mudar nada. Você não adianta investir. Vou investir durante 10, 15 dias. Não vai adiantar nada. Não vai te deixar rico. Só que se você pagar antes, facilita o seu controle financeiro. E muito. E você ajuda a pessoa que você está pagando ou a empresa que você está pagando. Você não gosta de receber antes? Então por que você não paga antes? Edu, mas vou ficar com esse dinheiro aqui porque vai que precisa. Se você parou para organizar a sua vida financeira, não vai precisar. E se precisar e você está tendo um acompanhamento financeiro profissional, é só falar com o seu mentor, seu consultor, que vai te dar uma força e explicar o que tem que ser feito. Mas paga tudo quanto antes. Por que que é importante fazer isso? Dinheiro na conta, pessoal, a gente gasta. Ô, Edu, mas até você? Sim, até eu. Por quê? Se você vai ao mercado e você sabe, na sua mente sabe que tem R$ 1.000 lá na sua conta bancária, você vai lá só para pegar o macarrão. Chega lá, você pega o macarrão, aí você olha, deixa eu pegar o molho. Aí pega o molho. Vou pegar também a carninha, já pega. Deixa eu pegar o refri. E vai indo. Daqui a pouco a sacola, que era para custar R$ 5, você sai com uma sacola de 100. Isso um dia. Amanhã você faz a mesma coisa no açougue, no outro dia a mesma coisa na farmácia e assim por diante. Na hora que vai ver, o dinheiro acabou. Então, você tem que pagar todas as contas o mais rápido possível. Não precisa esperar o vencimento. Tá com o dinheiro na mão, já paga tudo. Na sequência, você vai investir o que sobrar, deixando a conta bancária zerada e com o investimento cheio. Pagou todas as contas? Beleza. Concorda que você não tem que pagar mais nada? Então, o que você tem que fazer agora? é Investir tudo. Porque, como eu disse, dinheiro da conta a gente gasta. O importante não é a conta bancária com o dinheiro, é a conta de investimento. Eu sempre falo, qualquer momento que você entrar na minha conta bancária, vai estar saldo zero lá. Por quê? Eu não vou deixar o dinheiro parado na conta. Uma que gasta e outra que o dinheiro não está rendendo nada. Então, o que a gente faz? Manda tudo para investimento. Sexto ponto, não fazer dívidas novas. Não adianta nada você querer organizar sua vida financeira e fazer investimento e continuar fazendo dívida. E deixa eu bater palma aqui, para gravar na mente. Por quê? Um monte de gente acha que cartão de crédito não é dívida. Não é dívida, não. Eu só passei numa vez porque eu ganho pontos, não sei o quê. Tá. Tudo, absolutamente tudo o que dá para quitar é dívida. Não importa o que você está mandando para dentro do cartão. Não, mas eu fiz isso em uma vez só, tá? É uma parcela. É uma dívida de uma parcela. Não, Edu, mas eu controlo melhor. Não controla nada, porque se controlasse melhor, ia ter o dobro do salário guardado. Lembra que eu falei que para falar que tem controle financeiro, eu tenho que acumular pelo menos o dobro do salário? Se eu não acumulei o dobro do meu salário, não tem nada controlado nesse cartão. Para de se enganar. Então, primeiro, organize sua vida financeira, pagando todas as contas do débito, para de usar o cartão de crédito, acumula o dobro do salário. Fez isso, passou para a educação financeira. Aí você vai conseguir colocar em prática a regra dos investidores. São etapas. Se você pular a etapa, não vai dar certo. Também utilizar aqui a lista do mês que vem. O que seria isso? A lista do mês que vem, ela te protege para não gastar dinheiro à toa. Vamos dar um exemplo. Você está durante o mês e te deu vontade de comprar um tênis novo. O que geralmente as pessoas fazem? Vai lá e compra.
Ou então passa parcelado. Ah, a parcela cabe no bolso, vai embora. Só que o que a gente precisa fazer? O que é importante para você vai continuar sendo importante no mês que vem. Então, o que a gente faz? Pega um papel, coloca na geladeira, escreve a lista do mês que vem. Bateu vontade de comprar um tênis novo? Só escreve lá, tênis. Edu, quero comprar uma batedeira. Escreve lá, batedeira. Mas não compra, só anota. Por quê? Assim que virar o mês, aí você vai pegar, pronto, chegou no mês que vem, certo? Aí você vai olhar, o que que realmente eu quero? Você vai ver que várias coisas que você anotou, você nem quer mais. Você só teve a vontade de comprar porque às vezes assistiu alguma propaganda, alguém falou alguma coisa, bateu ansiedade, alguma coisa aconteceu que você pensou em comprar. Ah, não, Edu, mas continua sendo importante. Então, beleza, se é importante, vai comprar. Mas a lista do mês que vem te protege para não ficar gastando dinheiro à toa. E nessa de não gastar dinheiro à toa, o que que vai acontecer com esse dinheiro que você não gastou? Vira investimento. Se virou investimento, você fica mais rico. E assim por diante. Oitava regra, aumentar a renda passiva todos os anos. O que que seria isso? Como você está investindo todos os meses, o investimento vai gerar uma renda passiva, que é o dinheiro que a gente recebe sem fazer nada. Então, se você todo mês está comprando as ações, fundos imobiliários, entre outros ativos, vai aumentar a sua renda passiva, que é o dinheiro que vem do seu dinheiro que está investido. Então, se você tem R$ 1.000 investido, você vai receber um valor. Se você tem 10 mil, é outro. Se tem 1 milhão, é outro. Então, qual que é a sua missão? Investir todos os meses para ir aumentando o patrimônio e aumentar a sua renda passiva para atingir sua independência financeira. E a nona regra que nós temos aqui é respeitar o prazo de 3 anos para enriquecer. Lembra que eu falei? 3 anos? Isso para quem tem dívida. Primeiro ano acaba com as dívidas e começa a ter dinheiro sobrando. No segundo ano já está tranquilo financeiramente. No terceiro ano você já é uma das pessoas mais ricas da família, se não a mais rica. Então, esse é o cenário. Edu, eu não tenho dívida, então agora são 2 anos. Edu, eu já juntei mais que o dobro do meu salário, então é um ano só. E aí, com isso um ano estruturado certo, com a consultoria financeira, investindo da maneira correta. Já era, dali para frente é só seguir. Então, essas regras aqui parecem que são várias coisas, mas tudo se resume a 4 coisas práticas que você tem que fazer. Recebeu o seu salário? 10% vai direto para investimento. 10% vai para a diversão, paga todas as suas contas o mais rápido possível e depois investe tudo e deixa a conta bancária zerada e a conta de investimento cheia. E faz isso todos os meses até o último dia de sua vida. Fazendo tudo isso aqui, ó, você vai conseguir prosperar. Edu, caiu o dinheiro na conta, 10% de investimento, 10% de diversão, paga as contas o quanto antes, investe tudo, conta bancária zerada, conta de investimento cheia. E agora, espera receber de novo. E vai indo, sempre fazendo dessa forma. Só que para estruturar dessa maneira, você tem que controlar o seu dinheiro. Não adianta tentar entrar nesse lado do investidor enquanto você não passou na primeira etapa de educação financeira, de acabar com as dívidas, fazer sobrar dinheiro. Porque qual que é o grande problema das pessoas que pulam o C do CIF e vão direto para investimento? Tem um monte de regra da educação financeira que a gente fala bastante, principalmente para quem é aluno, vocês sabem lá das regras, ele participa até das aulas que a gente fala, mas as pessoas pulam essas regras e vão direto para investimento. Se você vai direto para investimento, vamos supor lá que você tem um salário de 5 mil. De conta fixa você tem os 4 mil, só que o seu cartão está em 3. Aí você fala, caramba, tem 4 de conta, mais 3 de cartão, dá 7, eu ganho 5. O que que as pessoas geralmente fazem? Recebe o salário, paga o cartão dos 3, sobra 2. Dos 2, tenta pagar as 4 de conta, não consegue pagar tudo, paga metade, o restante passa para dentro de cartão e vai dando a pedalada. E vai embora, pá, 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 e não sai do lugar. Se você está descontrolado aqui e você recebe seu salário de 5 mil, pega 10% e já investe, tem 4.500 para jogo agora. Só que agora você tem que pagar cartão, tem que pagar todas as contas, a conta não vai fechar. E aí o que que vai acontecer? Você vai ter que tirar dinheiro do investimento. Você fala, caramba, acabei de investir, tem que tirar. Ou então, muitas vezes, você vai mandar mais coisas para dentro do cartão só para não tirar o dinheiro do investimento. Por quê? Porque está pulando etapa. Não adianta pular etapa, gente. Ah, Edu, mas eu não concordo. Não tem que concordar, é uma regra que existe. Você não precisa nem ver. É igual a lei da gravidade. Você sabe, você está vendo a gravidade? Não, mas você sabe que se você pular de um prédio, vai morrer. A lei não está nem aí para você. Ah, não acredito na lei. Então tá bom, pula de um prédio para ver o que acontece. Você já chão. Mesmo você não concordando. Com o dinheiro é a mesma coisa. Tem a lei do dinheiro. Se você pular a etapa, não vai conseguir enriquecer. Simples assim. Não fui eu que inventei essa lei, ela já existe. Então você tem que seguir as regras da educação financeira. E como faz para a gente conseguir investir em menos de 2 minutos?
Dinheiro cai na conta, bora investir. Super simples. Você está com o dinheiro no banco, você vai fazer a transferência do seu dinheiro para uma corretora de valores. Corretora de valores nada mais é do que um banco voltado para investimentos. E lá você tem vários investimentos que são melhores que os investimentos que o banco te oferece. O banco que você tem em seu salário, principalmente banco grande, né, os bancões aí, tudo que tem lá não presta. Nada. Ah, Edu, mas meu gerente, ele é muito bom, que ele mostra investimentos legais. Seu gerente não está nem aí para você. Se você não sabe, se o seu gerente não bater meta, ele vai ser demitido. Então, ele vai entubar qualquer coisa em você. Vai ficar colocando título de capitalização que é uma porcaria, vai colocar seguro que você não precisa, vai te vender várias coisas lá só para bater as metas dele. E você todo feliz falando, não, que o meu gerente entra em contato comigo, ele me valoriza. O seu gerente está nem aí. Ele simplesmente quer que você compre mais coisas lá. Pega empréstimo, fala, ó, tem uma linha de crédito aqui, ó, maravilhosa para você. Você nem está precisando de dinheiro, ele vai lá e te liga, aí você fala, ah, acho que eu preciso sim. Pensando bem, eu queria dar um tapa na minha sala para deixar mais bonito, aí pega o dinheiro emprestado. Aí ele fala, ô, maravilha, mais um trouxa. Aí vai atrás de outro e vai indo. Então não caia na lábia do seu gerente. Ele não tá nem aí para você. Eu sei que às vezes você pensa, não, ele tá se preocupando. Não tá. Ah, mas é meu amigo. Tá, ele vai te oferecer as coisas para bater a meta dele. Simples assim. Então, quando você vai investir através de corretora de valores, lá você pode utilizar, por exemplo, tem a XP Investimentos, tem a Clear, tem a Rico, a Nuinvest, que fica dentro da plataforma do Nubank. Então, tem várias corretoras para você investir. Aí de lá você vai escolher os investimentos. E aí tem vários. Tesouro Direto, CDB, LC, LC, LCA, debêntures, CRI, CRA, ações, fundos imobiliários, tem várias coisas. Tesouro Direto, né, de forma resumida, você pega seu dinheiro, empresta para o governo, ele aplica o seu dinheiro em saúde, educação, lazer, infraestrutura e depois te levar ao corrigido com juros. CDB, você pega o seu dinheiro e empresta para o banco empresta para as pessoas pagam juros, ele pega a parte dele e te devolve o seu dinheiro com juros. LC, letra de câmbio, que apesar do câmbio não tem nada a ver com oscilação cambial. Você está emprestando dinheiro para casa de crédito, tipo Crefisa, Sicredi, essas casas. Você pega o seu dinheiro, empresta, elas emprestam para outras pessoas, pega os juros e te devolve com juros também. LCI e LCA. LCI, você está emprestando dinheiro para o mercado imobiliário. LCA, você está emprestando dinheiro para o mercado de agronegócio. E aí você ganha juros com isso também. Debêntures, você está emprestando dinheiro para empresas fazerem alguns projetos. E a empresa faz o projeto, depois te devolve corrigido com juros. CRICA é semelhante a LCA e LCA, cria do mercado imobiliário, CRA do mercado de agronegócio. Ações é um pedaço da empresa. Você adquire um pedaço da empresa e vira acionista dela e vai receber dividendos de acordo com o lucro que a empresa tiver. Então, de forma bem resumida, estão aqui os investimentos. Ou seja, quando você investe, o dinheiro não vira mais à toa. Porque às vezes tem gente que fala, nossa, investi lá, o dinheiro virou mais. Então, mas por quê? Ah, sei lá, só virou mais. Seu dinheiro só virou mais porque você está fazendo a economia girar. O banco, ele não tem dinheiro para emprestar para todo mundo, então ele pega dinheiro de investidor. Para você financiar um imóvel, o banco não tem dinheiro para financiar para todo mundo, então ele pega dinheiro com o investidor. Quando você pega um empréstimo, qualquer coisa, é com o banco, mas é dinheiro de investidor e assim por diante. E é isso que acontece. Quando você investe, você está movimentando a economia, que você está emprestando dinheiro para outras pessoas. Tanto pessoas que estão pegando dinheiro emprestado porque estão mal das pernas, quanto outras pessoas que pegam dinheiro emprestado para investir em projetos. Então não é porque a pessoa está pegando, fazendo empréstimo, uma coisa do tipo, que está ruim. Às vezes ela está expandindo. Então essa é a estrutura que tem no investimento. O dinheiro não vira mais à toa. Você está movimentando a economia. E a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai investir é a reserva de emergência. Reserva de emergência é o dinheiro que é para uma emergência. Então, o que é uma emergência? Bateu o carro, o filho ficou doente, o cachorro ficou doente, coisas que vão acontecer. Então, a emergência, você sabe que vai acontecer. O imprevisto é previsto. Você só não sabe quando vai acontecer, mas que vai acontecer, vai. Ou você acha que até o final de sua vida nenhum carro vai estragar. Você acha que até o final de sua vida seus filhos não vão ficar doentes. Você não vai precisar trocar do celular. Alguma coisa vai acontecer. Esses dias teve um cara que pegou e falou: Nossa, Edu, aconteceu um imprevisto aqui, cara, eu não estava esperando. Eu falei: O que aconteceu? Ah, estragou meu carro. Eu falei: Ah, tá. Então quer dizer que você acha que até o final da sua vida nenhum carro vai estragar. Ah, não, eu sei que vai estragar. Ou seja, você sabe, só não sabe quando. Então a reserva te protege disso. Então a reserva de emergência é a primeira coisa que a gente tem que fazer. E a reserva ela tem que ter basicamente duas coisas quando nós vamos investir: segurança e liquidez. Segurança, porque o dinheiro não pode sumir e liquidez, que é a capacidade de fazer o dinheiro virar dinheiro na sua mão. Então, vamos dar um exemplo. Se você pega o seu dinheiro e quer fazer uma reserva de emergência, aí você fala, vou comprar um carro, porque vai ser minha reserva de emergência. Se precisar, eu vendo o carro. Tá bom.
Deu o BO lá, você tem que vender o carro agora. Você consegue vender o carro hoje e já recebeu dinheiro hoje? Dificilmente. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que tirar foto do carro, dar um talento nele, arrumar motor, marcar visita, até vender e vai levar um tempo. Então, não tem liquidez. Então, quando você vai fazer a reserva de emergência, tem que ter liquidez. E dos locais que têm a liquidez, o melhor local que nós temos é o Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do que poupança e rende mais que a poupança. Tem rentabilidade diária e liquidez diária. Ou seja, todos os dias o seu dinheiro aumenta e qualquer momento que você quiser resgatar, você consegue. Ou seja, serve para uma reserva de emergência. Então, toda vez que a gente vai fazer os investimentos, tem que ter a reserva. Não adianta você tentar investir para ficar rico antes de criar a sua reserva. Você vai fazendo a reserva e também, em paralelo, pode ir investindo em outros locais. Mas tem que fazer a reserva, porque é ela que vai te salvar. E um dos investimentos que a gente fala bastante são os fundos imobiliários, que é um tipo de investimento bem bacana, que várias pessoas gostam, que nada mais são do que são empreendimentos. Então, vamos dar um exemplo. Existem vários fundos imobiliários. O fundo imobiliário se assemelha a uma casa, só que ao invés de uma casa, pode ser um shopping, galpão logístico, prédio comercial, hospital. Existem vários fundos imobiliários. E ao investir em fundo imobiliário, você tem uma diversificação muito melhor do que de uma casa, porque na casa, você só tem uma casa. Se o inquilino sair, recebe zero de aluguel. Se estragarem a casa, essas coisas, você só tem uma casa. E assim por diante. E quando você está precisando de dinheiro, ou você vende a casa inteira ou não vende. No fundo imobiliário, você investe com pouco dinheiro, tem fundos imobiliários aí que com menos de R$ 20 você já consegue fazer investimento. E investiu, no próximo mês já está recebendo aluguel por isso. E se você precisar de dinheiro, você pode vender só um pedaço dele, não tem que vender tudo. E a liquidez é muito maior. Então vamos dar um exemplo. Imagina o shopping e a gente dá uma martelada nesse shopping. Pau! Virou um monte de pedacinho. Cada pedacinho de um fundo imobiliário se chama cota. E cada cota equivale a um pedaço do shopping. Então, quando você investe num fundo imobiliário, que esse exemplo é do shopping, o lojista não paga aluguel para usar a loja do shopping? Se ele paga o aluguel para usar a loja do shopping, o dinheiro vai para a conta do shopping que paga o aluguel desse fundo imobiliário e você não é dono de um pedacinho? Se você é dono de um pedacinho, cai aluguel na sua conta, todos os meses. Investiu esse mês, no mês que vem já cai dinheiro na conta. Investiu nesse mês, cai dinheiro na conta. E quanto mais você investe, mais você ganha. Igual uma casa. Se você tem uma casa, você recebe um aluguel. Se você tem 10 casas, 10 aluguéis. E assim por diante. Ou seja, quanto mais cotas você tiver, mais aluguel, que são os dividendos dos fundos imobiliários, você vai receber. Por isso a importância de todos os meses fazer investimento. Lembra da regra dos investidores? Quatro itens. Investe 10%. Separa 10% para diversão, paga todas as contas o mais rápido possível, investe tudo que sobrar, deixa na conta bancária zerada, a conta de investimento cheia. Isso todos os meses. Se você está fazendo isso todos os meses você vai adquirir mais fundos imobiliários, mais ações, ou então vários outros investimentos. E quanto mais você investe, maior seu patrimônio fica, mais renda passiva você recebe. Esse é o esquema. Então você vai investindo sempre. Então, para você fazer investimento é super simples. Vamos dar um exemplo de um fundo imobiliário que se chama HGLG11. Esse fundo imobiliário aqui é do tipo tijolo, ou seja, construção. E para você investir nele, é em torno de uns R$ 160 mais ou menos para fazer o investimento. Ou seja, você está adquirindo um imóvel com R$ 160. É o imóvel inteiro? Não, é um pedaço dele, mas você já recebe aluguel por isso. E o legal de quando você investe nesse fundo imobiliário, e não só nesse, mas em vários outros, você adquire vários ativos ao mesmo tempo de vários locais do Brasil. Então, quando você adquire uma cota de R$ 160 desse fundo imobiliário, olha que legal quem são os seus inquilinos. Nós temos ali a Gerdau do Rio de Janeiro, tem a Volkswagen de Vinhedo, tem o Centro de Logística de Cumbica, condomínio de São José dos Campos, esse condomínio aqui é a Ericsson, fica na beira da Dutra, no bairro Eugênio de Mello. Para quem é de São José dos Campos vai saber. Quando vocês passarem em frente, dá uma olhada lá. Tem um painel gigantesco escrito HGLG11, porque o espaço que a Ericsson usa não é dela. Ela paga o aluguel para esse fundo imobiliário. Nós temos também a Crema de Blumenau e várias outras empresas. Então, olha que legal, ó. Gerdau, é lá no Rio de Janeiro. A Volkswagen de Vinhedo, do estado de São Paulo. O Centro de Logística de Cumbica, fica em São Paulo. O condomínio, no caso, em São José dos Campos, interior de São Paulo. A Crema de Blumenau, Santa Catarina, e assim por diante. Então, assim, tem vários locais que você acaba investindo ao mesmo tempo com valor baixo. Agora, para você adquirir um imóvel, você vai ter que ter o valor inteiro, adquirir apenas um imóvel e não tem diversificação nenhuma. Sem contar que o valor que a gente recebe quando investe em fundo imobiliário, o aluguel que a gente recebe é maior do que se você estivesse ali comprando um imóvel.
Porque na média, quando você adquire o imóvel, o aluguel vai gerar em torno de 0,2 a 0,5% do valor do imóvel. Ou seja, se você tem 300 mil e compra uma casa, o aluguel máximo que você vai receber é em torno de uns 1.500. Então vai variar ali entre 1.100 e 1.500. Se você pegar os mesmos 300 mil e aplicar em fundo imobiliário, dependendo do fundo, você consegue pegar 3 mil por mês. E detalhe, sem exceção de saco de inquilino, sem precisar ficar se preocupando com reforma, sem se preocupar com absolutamente nada. Investiu, mês que vem o dinheiro cai na conta. E uma coisa legal, se você tem 300 mil e está numa casa ou 300 mil no fundo imobiliário, digamos que você está precisando hoje 10 mil reais. Você pode sacar 10 mil reais, os outros 290 continuam investidos, rendendo ali o valor do aluguel. Agora, se você tem a casa, e a casa custa 300 mil e você precisa de 10 mil, não dá para chegar para o inquilino e falar, ô, dá licença que eu vou vender o banheiro. Não dá. Ou vende a casa inteira ou não vende. Então, a liquidez do fundo imobiliário é muito boa por conta disso também. Ou seja, tem vários benefícios ao investir em fundo imobiliário. Para começar, o valor é baixo, a diversificação é muito melhor, os inquilinos são melhores, o valor do aluguel que você recebe é maior, a liquidez que tem é maior também. Se você quiser vender só uma parte, você pode vender. Tem vários benefícios comparados a você simplesmente adquirir apenas um imóvel. E para começar a investir, você consegue investir hoje. Não importa se tem nome sujo nem nada. Na verdade, é amanhã, né? Que como essa aula está sendo à noite, só dá para investir em dia útil e horário comercial. Se tentar investir à noite, não vai dar certo. Se tentar investir final de semana, não dá certo e nem feriado. Então, se você entrar lá fora do horário comercial e fora do dia útil, vai aparecer lá que o mercado está suspenso e você não consegue investir nesse momento. Tem que esperar abrir para fazer o investimento. E aí, no caso, é para todo mundo que quiser um passo a passo para poder investir, vai no meu número lá, que eu mandei mensagem no grupo com o link, manda o número 04, que eu já vou encaminhar para vocês um passo a passo para vocês fazerem o investimento. Tem que pagar nada não, tá? Só para receber o passo a passo. Então, vai no meu número do WhatsApp, todo mundo aqui tem meu número, então eu mandei mensagem lá no grupo hoje, pode mandar o 04, que daí, não é aqui do chat não, tá, gente? É no WhatsApp mesmo. Pode mandar lá o 04 que lá no WhatsApp já vou encaminhar para vocês ali o, o passo a passo para fazer o investimento. Beleza? Então, ó, o pessoal tá mandando aí já. Tá mandando lá, ó. Guilherme, Rosana, Mari, Vilma, Guilherme também, Camila, Elcio. Show, bora lá. Então, vai mandando no 04, que daí já vai encaminhar para vocês ali o passo a passo para fazer os investimentos. Cíntia, manda aí. Show. Dá uns 30 segundinhos. Manda lá e já volta aqui, tá? Pode mandar lá. A Carla também. Beleza, ó, Marcão, Lucas, show. Maravilha. Todo mundo já mandou? Qualquer coisa- É no meu privado, tá, gente? Não é aqui no chat e também e também não é no grupo. É no privado que eu tenho, no meu privado do WhatsApp que eu mandei mensagem para vocês. Show, a Mari mandou, ó, quero investir e ser próspera. Isso aí, Mari. Só começar a investir a partir de amanhã, com certeza vai ter um resultado muito bom. E aí, então, assim, ó, uma pergunta que eu sempre faço, né? Investir é coisa de rico? Não é coisa de rico, mas para você ficar rico tem que investir. Então, para vocês terem noção, com apenas R$ 200 já é possível você adquirir ações da Ambev, Fleury, Itaú, Embraer, Taesa, várias empresas com apenas R$ 200. Ou seja, R$ 200 você compra todas essas empresas. Olha que legal. Então, não é coisa de rico. Então, mas para você ficar rico, tem que investir. E o legal, né, na questão das ações, assim como os fundos imobiliários, nada mais é do que um pedaço de um negócio. Então, vamos pensar no Banco Itaú, mesma coisa, vamos dar uma martelada. Pau, virou um monte de pedacinho o Banco Itaú. Quando você adquire a ação do Itaú, você vai pegar um pedaço do Itaú para você. O Itaú, ele dá lucro. Esse lucro que o Itaú tem, ele distribui para quem é acionista em forma de dividendos. Então, toda vez que você escutar dividendos, o dividendo nada mais é do que o lucro que está sendo distribuído para quem é acionista. Então, se você compra uma ação, você vai receber dividendo por conta dessa ação. Tem 10 ações? 10 dividendos. 1 milhão de ações? 1 milhão de dividendos. E assim por diante. Então, você vai conseguindo aumentar a sua renda passiva, adquirindo um pedaço das empresas também. E para investir é super simples. É só, de novo, o mesmo passo a passo que eu mandei lá.
entra na corretora, escolhe a ação, faz o investimento e assim por diante. Inclusive, no passo a passo que eu mandei para vocês, dá para identificar também. E aí até um estudo em questão dos aposentados no Brasil, de acordo com o IBGE, é o seguinte, não sei se vocês sabem, mas 46% dos aposentados no Brasil são dependentes parentes, 28% dependem de caridade, 25% são obrigados a trabalhar e só 1% é independente. E sabe o que é curioso? Não sei se vocês sabem, mas se vocês investirem apenas R$ 350 todos os meses, em 30 anos acumula R$ 1 milhão. Aí fala, pô, Edu, mas 30 anos é muito tempo. Show, vamos voltar aos 18 anos de idade? Quando a gente começou com 18, o que que falaram pra gente? Ó, trabalha para sempre aí, se Deus quiser, com 60 anos aposenta. Aí o que que a gente fala? Beleza, e vai seguindo como se fosse dar certo, sendo que não vai dar. E se a gente soubesse essa história dos 350 lá com 18 anos e começasse a investir, com 48 anos de idade, todas as pessoas teriam R$ 1 milhão na conta. Esse valor de 1 milhão rende 10 por mês, sem precisar trabalhar, e 10 por mês é mais que o teto da INSS. Ou seja, todas as pessoas se aposentariam por conta própria, em menos tempo, com muito mais dinheiro. Só como ninguém ensinou, a gente não faz. E se era só juntar 350 todos os meses, por que que só 1% dos aposentados realmente são independentes? É porque eles não cuidaram do dinheiro da forma correta. E eles não cuidaram porque eles não quiseram. Eles quiseram, mas eles não tinham o conhecimento que hoje você está adquirindo. Então, o que é importante? Você começar a cuidar da sua vida desde já. Então, o bacana é o quê? Você saber exatamente o que fazer com o dinheiro desde já, para não entrar na estatística da maioria dos aposentados que, quando chegaram lá na frente, não vão conseguir realmente ser independentes. Sempre vão estar dependendo de alguém. E até por conta disso, né, para todos vocês que estão aqui, nós temos a nossa comunidade R2A, que é a comunidade Rico em 2 anos, que aqui é uma estrutura de mentoria que a gente tem voltado para essa parte de investimentos. Então, lembra que eu falei que o ideal é sempre montar uma estratégia exclusiva para cada pessoa, que não é simplesmente só pegar o que deu certo na vida dos outros e colocar em prática? Então, assim, só com o que vocês já aprenderam aqui, que já foi muito conteúdo bacana, só com o que está aqui você já consegue ter um resultado muito bom. E aí, para quem tem interesse, a gente participa da comunidade R2A, que no caso, qual que é a proposta dela? É aprender a investir do zero, utilizando aí apenas 3 horinhas para atingir a sua independência financeira. 3 horas todo dia, Edu? Não, uma única vez. Porque você vai ter acesso ao conteúdo, que dura em torno de umas 3 horas, direto ao ponto, com o conhecimento correto, depois fazer uma mentoria direto comigo. E o bacana é que essa mentoria, ela sai de graça para quem tem mais de 30 mil. Ô, Edu, como assim? O valor dela, se você pegar, ou melhor, se pegar o seu valor investido de 30 mil e investir, esse valor aí vai render o valor mensal que paga a mentoria da nossa comunidade R2A. Ou seja, é como se você nem estivesse tirando dinheiro do seu bolso. Então, eu vou mostrar como que funciona. Então, assim, qual que é o passo a passo? Primeiro, adquire o R2A. Dentro desse modelo, você vai ter acesso à nossa plataforma, que lá tem uma parte de conteúdo, tem muito conteúdo aprofundado. Só que a primeira etapa, que a gente fala que ela é obrigatória para você fazer. A etapa 2 não é obrigatória. Mas se você fizer, vai ter um resultado melhor. A primeira etapa é direto ao ponto, com só, assim, exatamente com o que você precisa aprender para investir. Ela tem uma duração na faixa de 2 a 3 horas só. Então, você consegue pegar um sábado de manhã, pega, assiste tudo, beleza. Entendeu como funciona a dinâmica do investimento. O que é cada investimento, onde clica, o que que faz, onde investe, tudo certinho, de ponta a ponta. E aí, depois disso, fazer uma reunião com você, uma mentoria individual que a gente faz ali com os nossos alunos. Essa mentoria é uma estrutura de investimento que eu vou mostrar o que você precisa fazer de acordo com os seus dados reais para conseguir ter uma rentabilidade bacana e também para atingir a sua independência financeira em torno aí de 5 a 10 anos, dependendo dos casos, que alguns casos a gente consegue até antes mesmo. Tudo vai depender da estrutura que você tem hoje. E depois disso, você só vai precisar de apenas 20 minutos por mês para cuidar do seu dinheiro. Só. Não tem que ficar parando o dia para ficar analisando gráfico, pegando o celular, ver o que está acontecendo no mercado. Nada disso. Você consegue aí com apenas 20 minutos por mês, isso jogando alto, tá? Já controlar certinho a questão dos seus investimentos. Então já quebra aquela objeção de, não tenho tempo. Pô, não tem 20 minutos no mês? Com certeza tem. Então, qual que é a ementa do curso que você vai participar? Você vai aprender a questão do mindset do investidor, a mentalidade correta para conseguir investir, que tem que entender exatamente como que o investidor pensa, vai conhecer as plataformas de investimentos, passo a passo para investir, como ganhar dinheiro com o governo, a importância da renda fixa, como emprestar dinheiro para empresas e bancos, ativos reais recebendo dinheiro todos os meses, ações de empresas na bolsa de valores, como aposentar em menos de 10 anos, análise fundamentalista para entender a questão das ações, Bitcoin e altcoins, ICO,
como montar a carteira vencedora, investimento exterior, investimento em ouro, contabilidade e imposto de renda. Então, assim, tem muita coisa. É um curso bem completo, alinhado com a mentoria, no qual a gente monta uma estratégia exclusiva para cada um de vocês que estão participando aí do R2A. E aí, além disso, a gente faz também alguns encontros presenciais. Inclusive, para quem entrar para a comunidade R2A, no sábado agora, nós vamos fazer mais um encontro presencial, que vai ser no dia 13 de dezembro. Aí é uma imersão que vai o dia inteiro, vai das 8 da manhã até umas 4 horas. Algumas pessoas que estão aqui até já adquiriram ingresso, para quem é aluno, tudo. A única diferença é que não está na parte da mentoria do R2A, mas vai poder participar tranquilamente desse evento, para quem ali eu já conversei e já deu nome. Então, várias pessoas já vão participar dessa turma. E no caso, como eu disse, nesse encontro presencial, a gente vai aprofundar nessa parte do investimento, que vai ser sábado agora. É obrigatório fazer o encontro presencial para dar certo? Não. Com o que você já vai aprender direto comigo na parte da mentoria, que a gente estrutura um modelo de investimento para você, só ali você vai ter um resultado muito bom. Mas caso consiga participar do encontro presencial, é legal, porque você vai estar conhecendo novas pessoas, fazendo networking, se aproximando da gente. Lá tem vários conteúdos também que com certeza você vai ter alguns insights muito bons em questão para você conseguir alavancar a sua vida. Então é bem legal para poder participar. E como que a gente faz toda a dinâmica? A gente cerca o aluno para que tenha um bom resultado. Então, você está sempre no centro da nossa atenção. Primeiro, você vai ter acesso à nossa plataforma do R2A, que lá tem várias aulas gravadas com todo o conteúdo de educação financeira, investimentos, tudo que você precisa fazer. Além disso, você vai participar de dois grupos. Um grupo exclusivo com você, que a gente lida ali direto com você, que é a sua estratégia exclusiva. Então, vai estar eu e algumas pessoas do meu time para cuidar de você, onde a gente responde todas as mensagens, todas as perguntas, 100% são respondidas. E, no geral, a gente acaba respondendo já no mesmo dia. Então, você manda a pergunta e já acaba respondendo e consegue fazer. Se for o caso, consegue ligar para a gente também. Fique em paz que a gente consegue ajudar. Além disso, tem o grupo com os outros alunos que você participa também, que lá a gente divulga algumas informações importantes. Aí vai ter acesso ao aplicativo GPS D6M, que é um aplicativo de controle financeiro, protocolo R2A, toda a estrutura que tem que ter para conseguir atingir a independência financeira, Select Club, que é a nossa plataforma de investimentos, o Vendas 2X, te ajudando a fazer mais dinheiro, que daí para quem tiver interesse em alavancar tudo que está fazendo ali por mês. Nós temos também o método CIF e tudo isso com uma garantia de 7 dias, ou seja, é risco zero. Você entra no nosso sistema, entende tudo como funciona, não gostou? Só pedir o dinheiro de volta que a gente devolve. Mas eu nem me preocupo com isso, porque a gente nem precisa fazer isso, porque todas as pessoas que entram acabam gostando. E tem alguns bônus exclusivos que a gente tem para alavancar os seus investimentos. Primeiro, né, você vai ter a mentoria de investimentos diretamente comigo, onde eu mesmo fazer uma reunião junto com você para montar uma estratégia de investimentos, aula ao vivo mensais que a gente faz, então o protocolo de investimentos, nós temos também o aplicativo de controle financeiro e o ingresso para a imersão, que seria essa aí presencial. Edu, não consigo participar de forma presencial, não tem problema. Para quem é aluno, a gente consegue fazer através de videochamada também. Para quem é o nosso aluno, faz parte da comunidade R2A. Porque nós temos alunos de vários países, inclusive alunos do Japão. Então, são 20, no caso, eles são 24 horas de diferença. Então, pô, aqui 10 horas da manhã, desculpa, não, 12, né? Desculpa. 12 horas de diferença. Então, assim, no caso, 8 horas da manhã, lá 8 horas da noite. 10 horas da manhã, 10 da noite. E mesmo assim a gente consegue atender. Então, não tem essa desculpa. Se até aluno do Japão a gente atende, não faz sentido você que está em algum outro país não participar. Então, nesse caso, tem um ingresso presencial ou então pode participar de maneira online mesmo das nossas aulas. E tudo isso com acesso durante um ano. E quanto que custa para fazer parte da comunidade R2A? Você já sabe quanto que custa ficar de fora. Então, o dinheiro que você tem não está sendo muito bem investido, ou então não está tendo um resultado muito bom, está na poupança, está rendendo quase nada. E isso acaba te deixando frustrado. Então, ou seja, só de estar fora você já sabe quanto que esse negócio está custando para você por estar fora. Então, qual que é a questão do valor do investimento? Lembrando que para quem tem patrimônio acima de 30 mil reais, o investimento aqui basicamente sai de graça, porque os juros que você vai receber por mês investindo da forma que nós vamos ensinar, já paga o valor da parcela da nossa mentoria. E lembrando que tem o prazo de arrependimento, são 7 dias. Adquiriu, não gostou? Só falar que eu devolvo o dinheiro e tá tudo certo. E eu confio tanto no nosso método que eu dou duas garantias. Uma é garantia incondicional e a outra é uma garantia condicional. A garantia incondicional, que é essa de 7 dias, que depois do pagamento, pô, não gostou, quer cancelar por qualquer motivo, eu devolvo o valor e tá tudo certo. E tem a segunda garantia, que é a garantia condicional.
que se você não receber dinheiro sem fazer nada do seu investimento já no próximo mês, seguindo exatamente o passo a passo que eu ensino, eu devolvo o que você pagou e dou mais R$ 500 no bolso. Ou seja, eu garanto que você vai fazer investimento no próximo mês, já vai estar recebendo o valor mensal ali, sem precisar trabalhar, sem fazer nada, e com isso você vai ter um resultado muito bom. Ou seja, são duas garantias. Uma se você não gostar, e a outra se não gerar um resultado já no próximo mês ali, está recebendo o valor dos seus investimentos sem fazer nada. E tem algumas dúvidas frequentes que o pessoal tem, questão de quanto tempo de acesso. Então, assim, ó, adquiriu um ano inteiro, você vai ter de acesso ao curso, aos treinamentos que a gente faz, tanto os online, os presenciais, você já consegue tirar as dúvidas junto com a gente. E eu mesmo sempre falo que são de 2 a 3 meses de aprendizado, dali para frente você já consegue tocar sozinho, sem ficar necessitando do nosso time. Mas, claro, se precisar de ajuda, é só falar com a gente. Se for o caso de ligação telefônica, onde eu mesmo já consigo te ajudar. Aí, quando que eu vou receber o acesso ao curso? Para quem paga no cartão de crédito ou no Pix, o acesso já é imediato. Para quem provavelmente paga no boleto, só que deu o boleto é boleto à vista, eles devem pagar o valor inteiro, pagou, leva em torno aí de um dia para compensar o boleto, aí depois já libera o acesso. Então, pagou no cartão ou no Pix, libera na hora. Pagou no boleto, leva em torno de um dia para liberar o acesso. E como que vai acessar essas aulas? As aulas que eu falei, nós temos a nossa plataforma com algumas aulas gravadas. Você consegue acessar pelo seu celular, você consegue acessar pelo computador. Se você tiver Smart TV, você consegue acessar por ela também. O tablet, da forma que você conseguir entrar na internet, você acessa e consegue assistir todas as aulas. Lembrando que o curso é dividido em duas etapas: etapa um, etapa 2. A etapa um tem em torno de 2 a 3 horas de conteúdo que é direto ao ponto com o que você precisa aprender para investir seu dinheiro. Com essa primeira etapa aqui, você já entende exatamente o que tem que fazer. E caso você queira se aprofundar na parte de investimentos, aí tem a etapa 2, que ali já é um conteúdo mais denso, tudo para você aplicar. Mas não é obrigatório. Só com a etapa um você já consegue. E aí, questão, e se após a compra do curso descobrir que não é para mim, tá tudo certo. Só pedir o dinheiro de volta que a gente acaba te devolvendo. E o que você tem que pensar é o seguinte: você já gastou dinheiro com várias coisas. Já gastou dinheiro com bobagens, já gastou dinheiro com investimentos que não deram retorno, já gastou dinheiro com roupa que nem usou. Então, assim, é uma oportunidade que você tá tendo para conseguir investir da forma correta, ter um acompanhamento melhor. Então, é só questão assim, de fazer as contas. Então, assim, ó, juros já que você pagou de cheque especial, cartão ou empréstimo em algum momento da sua vida, quanto tempo você já perdeu? Porque isso aqui é algo que muitas vezes não dá nem para contar. O tempo que você já perdeu por não saber o que tem que ser feito. Isso aqui não está escrito. Se eu pudesse aprender tudo que eu sei hoje, lá com 18 anos de idade, eu pagaria tranquilo. Por quê? Porque eu sei que eu só cheguei onde eu cheguei hoje porque eu aprendi todas essas coisas e todos os cursos, mentorias, tudo que eu adquiri no meio do caminho. Se eu pudesse adquirir tudo de uma vez lá com os 8 anos, eu teria feito. Então, é aquele negócio, o tempo que você já perdeu, olha para trás, o tempo que já foi. Além disso, quanto dinheiro se foi só por você não aprender sobre educação financeira? O dinheiro só foi desaparecendo. Então, no geral, assim, quantas coisas você já deixou de viver simplesmente pelo fato de não saber exatamente como investir o dinheiro. Então, o valor da nossa estrutura da R2A, que a gente chama do Invest Academy também, que é a nossa mentoria R2A, tem um investimento de 2.800. E aí dá para fazer em 12 de 280 no cartão de crédito, aumenta um pouquinho por conta dos juros da maquininha, mas fica 12 de 280. Aí lembra que eu falei que para quem tem mais de 30 mil por mês, ou melhor, 30 mil de investimento, consegue pagar tranquilamente a mentoria? Então, nesse caso, os 30 mil investidos vai render mais do que esse valor de 280. Significa que o valor mensal que você está tendo já paga o valor da parcela e sobra. Tem mais dinheiro? Melhor ainda. Vai ser ainda melhor. Ou seja, com o valor que tem, já consegue ter um resultado bom. Edu, mas e se eu não tenho ali os 30 mil? Tá tudo certo, você consegue já investir. Se esse valor de 280 cabe no orçamento, pode colocar que com certeza você vai aprender muita coisa que vai alavancar o seu patrimônio. E além disso, para quem está adquirindo, tem o ingresso para o evento presencial de investimentos que a gente faz, tem a mentoria individual, no caso que a gente faz com os primeiros 20 as primeiras 20 pessoas que adquirirem. Então, adquiriu, a gente vai ter essa mentoria individual que é direto comigo, tá? Não é com ninguém do meu time, é uma mentoria direto comigo, onde a gente faz uma reunião da forma que a gente está fazendo aqui, só que eu faço só com você voltado para a parte de investimentos, exclusivo para o seu caso, de acordo com os seus objetivos, o que você busca para a sua vida, com quanto você ganha, o quanto que dá para investir. Então, a gente já acaba trabalhando dessa forma, só que só para os 20 primeiros, que da mesma forma que eu estou falando com vocês aqui, tem várias outras pessoas também na plataforma assistindo. A gente está lançando aqui, ó, a gente está fazendo ao vivo com TikTok, Instagram, outras redes sociais. A gente está divulgando, então tem várias pessoas também assistindo aqui. Então, essa mentoria individual para os 20 primeiros.
Além disso, tem a plataforma com as aulas gravadas, o acesso e apoio por um ano, e de bônus, a gente faz um planejamento individual para a sua independência financeira. Então, tudo isso aqui você vai aprender na raiz junto com a gente. Ou seja, o objetivo é pegar na sua mão e fazer com que você chegue aí nos seus objetivos para alavancar a sua vida financeira. E tem um bônus extra que a gente coloca aqui também, que é o seguinte: é ingresso duplo para quem adquirir hoje até meia-noite. Então, caso você veja, pô, Edu, eu quero adquirir e eu posso, pode tanto levar a pessoa no evento presencial que a gente faz, ou então se for evento ao vivo, e o valor que a gente colocou aqui, no caso de 12.280, se você quiser, você pode dividir com alguém. E aí serão ali dois acessos para vocês, pegando apenas o ingresso. Só que isso é uma condição que a gente tem para quem adquirir hoje até a meia-noite, com esse valor aí de 12.280. Mas, Edu, nossa, mas eu tenho que falar com um amigo. Pode, no caso, assim, adquire, só para garantir sua vaga, e depois conversa com ele, que vai ficar baratinho aí para vocês dividirem, com certeza ele vai querer também. Então, para quem adquirir hoje, tem esse bônus aí para poder fazer. Então, quem tiver interesse de entrar para a nossa comunidade R2A, manda lá no meu número, nesse mesmo número que vocês mandaram 04, manda o número 05, que daí eu já vou passar as informações para a gente até alinhar a questão de pagamento, quem quer fazer no Pix, quem quiser fazer parcelado. Lembrando que no Pix é o valor de 2.800 à vista com desconto. Para quem quiser fazer parcelado, 12 de 280. E aí, com isso, você já consegue adquirir a sua vaga e participar aí da nossa comunidade R2A, que é o Rico em 2 anos, para você ter um resultado cada vez melhor da sua vida financeira. E lembrando que, para quem adquirir, nós já vamos conseguir fazer uma mentoria individual com os seus dados reais para poder alavancar o seu patrimônio. Então, nessa mentoria é algo exclusivo para investimentos, onde a gente vai alinhar certinho os seus objetivos, onde investir, como investir, o passo a passo. É realmente pegar na sua mão, você só vai executar. Lembrando que eu não vou ter acesso a nenhum dado bancário, eu não vou ter acesso à sua plataforma de investimentos nem nada. Nós vamos te acompanhar no passo a passo, tudo que você precisa fazer, e você vai executando. E lembrando que, para quem fala, mas eu não tenho tempo, lembrando que, depois de fazer essa reunião comigo, e com essa mentoria que a gente vai fazer individual, montando a sua estratégia, dali para frente você vai precisar no máximo de 20 minutos por mês para fazer o investimento. E no máximo, tá? Por exemplo, hoje, depois que já está tudo estruturado a minha carteira, eu gasto no máximo 5 minutos por mês para fazer investimento. Por quê? Eu faço investimento, fiz. Lembra da filosofia de investimentos? Eu respeito a minha filosofia, tem todas as regras que eu utilizo de acordo com os meus objetivos. Eu já abro a plataforma, mando o dinheiro, faço investimento, fecho a plataforma. Quando é que eu abro de novo? Só quando eu vou investir novamente. Então eu não fico me preocupando, nossa, subiu o preço, caiu o preço. Eu não tenho essa preocupação, porque a estratégia que a gente usa de investimentos não precisa disso. Você não vai precisar ficar olhando o gráfico, vendo o que está acontecendo no mercado, nem nada. Você simplesmente vai investir o seu dinheiro, vai voltar para a sua vida. E quando voltar, vai ter mais grana lá, porque é a forma correta de você investir, que é a forma de alavancar patrimônio, investindo todos os meses da maneira correta para gerar renda passiva. Tudo isso sem ter pressa. Porque daí, fazendo dessa forma, você consegue atingir mais rápido todos os seus objetivos. Então, para quem tem interesse, eu vi que algumas pessoas já mandaram mensagem aqui. Para quem tem interesse, manda o 05 para garantir sua vaga. Lembrando que essa parte da mentoria individual, nós temos vagas limitadas, até mesmo por conta de tempo, não dá para fazer com todas as pessoas. Então, para você que tem interesse, já manda aí o 05, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante e ter um ótimo resultado. Lembrando que esse valor de 12.280 pode puxar, às vezes, aí no seu cartão de crédito ou alguma coisa do tipo, que eu tenho certeza que você já gastou muito mais do que 280 dentro do mês, com coisa que não agregou ó, em nada na sua vida, ou às vezes alguma coisa que você comprou e ficou largada lá. Só que aqui é diferente. Você vai adquirir algo que realmente vai gerar um valor na sua vida, você vai conseguir ter um resultado cada vez melhor e ainda com todo o nosso apoio, tanto o meu quanto da minha equipe, para a gente alavancar a sua vida financeira. Então, para quem tiver interesse, manda lá o número 05 para mim no WhatsApp, que eu já passo todas as informações. Tá bom? Mas aí, pessoal, no caso, né, quem tiver dúvida, todo mundo aqui tem o meu WhatsApp, pode mandar mensagem lá, que eu vou tirando as dúvidas, explicando certinho o que fazer. Mas é o que eu sempre falo, né? Não perca as oportunidades. Por quê? Se eu tivesse lá atrás, com 18 anos, tudo que eu ofereço, que eu falo para as pessoas, eu já teria feito tudo mais rápido. Tanto que, assim, quando surge a oportunidade, eu já vou. Várias pessoas me chamam para eventos, palestras, tudo mais. Eu vou por quê? Porque eu sei que vai mudar minha vida. Então, eu aprendo, aplico na vida, melhoro. Aprendo, aplico na vida, melhoro. E assim por diante. Então, sempre que você tiver oportunidades de aprender coisas novas, principalmente quando é algo que a gente já sabe que dá certo, já tem um acompanhamento correto, profissionais ali ajudando, você tem que se jogar de cabeça e fazer acontecer.
nunca esperar a condição perfeita, porque ela não existe. As coisas só vão acontecer de acordo com a sua decisão. Você decide fazer e faz, e as coisas vão acontecer da maneira correta. Enquanto você esperar a condição perfeita, sua vida não vai mudar. Você nunca vai ter o dinheiro suficiente para fazer o que você gostaria de fazer. Você não vai estar capacitado 100% do jeito que você gostaria de estar capacitado para alguma oportunidade. A sua saúde nunca vai estar 100% do jeito que você gostaria para conseguir realizar alguma coisa. Então, é aquele negócio. Você tem que simplesmente se jogar e fazer o que tem que ser feito. Porque se o seu coração está cantando que tem que ir para esse lado, vá com força e acredito que as coisas vão dar certo. Tá bom? Mas eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Lembrando, né, que se precisar, podem mandar mensagem, que a gente responde todos vocês. Tem vários alunos aqui já também que fazem parte de todo o nosso ecossistema. É um prazer enorme poder contribuir com vocês. E sempre que precisar, só mandar mensagem que a gente vai apoiar lá.